Importações de trigo para o Brasil começam a cair e os produtores projetam melhora nos preços. Vlamir Brandalize traz detalhes pra gente, mas eu quero te convidar. Acompanhe o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud. Pesquise no seu aplicativo de áudio favorito Paracatu Rural e acompanhe. Mercado Agrícola. Dados do CPEA mostram que os preços do trigo estão firmes, sobretudo no Rio Grande do Sul, e a sustentação vem da retração de vendedores que vem limitando a oferta no spot nacional, atentos ao ritmo mais intenso das exportações nestas primeiras semanas de 2025. Já os compradores domésticos até tentam pressionar os valores, mas sem muito sucesso. Neste caso, estes agentes estão de olho nas importações, que também estão elevadas. No caso dos derivados, os preços do farelo do trigo, tanto granel quanto ensacado, e das farinhas subiram na primeira semana de fevereiro, influenciados pela maior demanda. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, projetou no seu último relatório que as exportações de trigo por parte da Rússia devem sofrer um corte de quase 10 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Esse cenário deve sustentar novas altas nas cotações. O consultor Vlamir Brandalize destaca a queda nas importações do cereal aqui no Brasil. A entrada de mercadoria estrangeira foi um dos principais dificultadores para altas nas cotações ao longo do ano passado. Trigo USDA também trouxe aumento da demanda mundial de trigo. A demanda mundial de trigo ela vai ser cerca de 10 milhões de toneladas a mais do que a produção. O trigo USDA aponta uma produção de 793,7 milhões de toneladas e um consumo de 803,7 milhões de toneladas. Com isso, queda nos estoques mundiais na faixa de 10 milhões de toneladas, de 267 para 257 milhões de toneladas. Com relação aos dados importantes do trigo, temos aí, com relação a Rússia, principalmente, a notícia boa do mercado que ele viu é a queda nas exportações de trigo da Rússia. A projeção de janeiro era exportar nessa temporada 46 milhões de toneladas, agora veio 45,5 milhões. Mas o fator importante é que na safra passada a Rússia exportou 55,5 milhões de toneladas. Há uma queda de 10 milhões de toneladas na exportação de trigo da Rússia. Isso é importante para o abastecimento global, menos trigo ofertado, e também trouxe redução da exportação de trigo da Ucrânia. Em janeiro era projetado em 16 milhões, agora 15 milhões e meio em fevereiro. Lembrando que a exportação da Ucrânia foi de 18,6 milhões de toneladas nessa última safra. Então também queda na exportação ucraniana, que é um dos grandes exportadores mundiais de trigo aí nessa temporada. A União Europeia também é projetada com queda na exportação de 29 para 28 milhões de toneladas, sinal de aperto no mercado trigo. E aqui no mercado brasileiro ainda não reagiu efetivamente, porque os moinhos estão tímidos, ainda não voltaram a todo vapor nas compras do trigo nacional. Mas as cotações já começam a melhorar no mercado interno, já há indicativos de R$ 1.400 a R$ 1.500 a tonelada, trigo gaúcho ainda bem abaixo disso, e mercado de exportação de trigo ganhando ritmo, né? Porque na primeira semana do mês de fevereiro embarcou-se 210,2 mil toneladas de trigo na exportação. O mês de fevereiro todo do ano passado foram 274,2 mil toneladas. Ou seja, segue embarcando acelerado o trigo. E as importações? Importação de trigo nessa primeira semana de fevereiro foram 152.500. Ou seja, bem abaixo das exportações. Estamos vendendo mais do que comprando. E o ano passado, do mês de fevereiro todo, foram 529,1 mil toneladas de trigo importadas no mês todo, né? Agora, esse ano está desacelerando aí as importações de trigo. E boas expectativas aí para o trigo dessa nova temporada. É isso que o mercado está olhando pela frente. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar, apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre
E vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.